Imagine uma cidade que nunca dormia, agora completamente adormecida. Nova York, antes tão viva, barulhenta, apressada, está vazia. As avenidas, antes congestionadas de carros e pessoas, agora estão cobertas pelo mato, engolidas pela natureza que, sem pedir licença, tomou de volta o espaço. E em meio a essa paisagem apocalíptica, um homem caminha com uma espingarda nas costas e um olhar atento. Seu nome é Robert Neville. Ele dirige pelas ruas como se fosse o único dono da cidade. E de certa forma é. O silêncio é tão presente que chega a gritar. Mas não estamos sozinhos com ele. Ao seu lado, correndo livre e fiel, está Sam, sua cadela pastora alemã, que é mais do que um animal. É companhia, é sanidade, é amor incondicional. Neville caça cervos no coração de Manhattan como se fosse a savana. As lojas estão abandonadas, as pontes desertas, e o único som é o vento batendo contra as fachadas quebradas dos prédios. Tudo parou. O tempo, o tráfego, os risos, tudo. Logo percebemos que essa rotina tem uma disciplina rígida. Neville acorda cedo, treina, alimenta Sam, revisita lojas para buscar mantimentos, grava mensagens de rádio na esperança de que alguém esteja ouvindo e testa vacinas no porão de sua casa transformada em laboratório. Sim, além de sobrevivente, ele é cientista. Um dos poucos com conhecimento e recursos para tentar reverter o que aconteceu. Mas o que exatamente aconteceu? Aos poucos, os flashbacks contam. Era uma cura para o câncer, uma descoberta revolucionária. Prometia mudar a medicina para sempre, mas algo saiu terrivelmente errado. O que deveria salvar, matou. Mais que isso, transformou pessoas em criaturas agressivas, deformadas, sedentas e fotofóbicas. Fugiram da luz. Restou o caos. Neville assistiu ao fim do mundo de dentro do seu próprio carro, tentando salvar sua esposa e filha em meio à evacuação da cidade. A lembrança é tão forte que o assombra mesmo acordado. Cada canto daquela cidade conta uma história de quem já não está mais ali. O mais tocante nessa solidão é como Neville se agarra aos pequenos gestos para continuar humano. Ele fala com manequins colocados em lojas de vídeo, como se fossem velhos conhecidos. Um deles, inclusive, ele cumprimenta todos os dias, com um bom dia que machuca mais do que consola. E a gente entende. É preciso inventar alguma normalidade para não enlouquecer. Essa é a primeira camada de Eu Sou a Lenda. A solidão que não grita, mas sussurra. Que não explode, mas esvazia. E nesse silêncio, aprendemos a ver o mundo pelos olhos de alguém que já perdeu tudo, menos a esperança. Mesmo sozinho, Neville ainda acredita. Acredita que alguém pode responder seu chamado no rádio. Acredita que há uma cura. Acredita que, talvez, ainda haja salvação para o que restou da humanidade. E é nesse contraste entre desolação e fé que a história começa. Um homem, um cachorro e a missão de manter acesa a última centelha de luz em um mundo mergulhado na escuridão. A cidade continua em silêncio, mas dentro de Neville, o barulho da ausência é ensurdecedor. Os dias se repetem com a mesma rotina meticulosamente construída. Caça, treino, testes laboratoriais e silêncio. Mas não é o silêncio da paz. É o silêncio da saudade, do vazio, do fim. Na segurança da sua casa, Neville ainda mantém vestígios do homem que foi um dia. Quadros na parede, livros, gravações antigas da televisão, brinquedos da filha, roupas que não têm mais dono. Tudo ali, como se em algum momento eles pudessem voltar. Como se o tempo tivesse congelado aquele lar no último instante de felicidade. Mas a casa também tem outra face. O laboratório improvisado no porão. É ali que ele luta todos os dias para encontrar uma cura. Testa vacinas em ratos infectados. Documenta os resultados. E, ocasionalmente, captura uma das criaturas, as que um dia foram humanas, para continuar suas tentativas. Esses seres, chamados de Dark Seekers, são a lembrança viva da tragédia. São rápidos, agressivos e completamente dominados pelo vírus. Têm uma aparência cadavérica, evitam a luz e vivem escondidos nas sombras. Mas por mais monstruosos que pareçam, Neville os encara não como inimigos, mas como vítimas, como pacientes, como parte da humanidade que ele jurou proteger. Mas até onde vai a força de um homem sozinho? Mesmo com toda a disciplina, a ausência começa a cobrar seu preço. A linha entre realidade e fantasia começa a se borrar.
Neville conversa cada vez mais com os manequins da locadora, como se esperasse que um deles respondesse. E um dia quase implora por isso. "Diga olá pra mim", ele murmura pra Fred, o manequim da entrada. "Por favor, diga olá." E nesse instante, sentimos sua dor como se fosse nossa. Porque não é só a solidão física. É o medo de estar esquecendo como é ser humano. Mas a gota que transborda vem num momento cruel. Em uma de suas buscas pela cidade, Neville encontra uma armadilha. Alguém, ou algo, o esperava. Ele fica preso, pendurado pelos pés, e quando consegue se libertar, é tarde. Sam, sua fiel companheira, é atacada pelos infectados. Ele a salva, mas ela é mordida. E a cena que segue é, talvez, uma das mais dilacerantes do filme. No porão, Neville segura Sam nos braços. Ela começa a se transformar. Seus olhos mudam. Seu corpo enrijece. E ele sabe o que precisa fazer. Mas como se despede de sua última ligação com o amor? Como diz adeus para quem segurava sua alma nos dias escuros? E ele faz o impensável. Com lágrimas nos olhos e o coração partido, ele a coloca para dormir. Com dignidade. Com dor. Com amor. A partir desse momento, algo dentro dele quebra. O homem que até então acreditava, agora vacila. O peso da solidão se torna quase insuportável. Sem Sam, sem voz humana, sem resposta no rádio, sem cura, o mundo se esvazia de vez. E nós, como espectadores, sentimos junto. Porque o filme não nos mostra apenas o fim da humanidade no mundo. Nos mostra o fim da humanidade dentro de um homem. Depois da perda de Sam, tudo muda. Neville caminha pela cidade como um homem vazio. O olhar, antes atento e metódico, agora está perdido. A dor transbordou. A esperança evaporou. E quando o sol se põe mais uma vez sobre as ruas desertas de Nova York, ele decide que já não há mais razão para continuar. Ele prepara uma armadilha, mas dessa vez para si mesmo. Posiciona-se no meio da rua, ao lado do carro, sob o luar. Em uma mão, a lanterna. Na outra, o rifle. Ele chama os infectados com um brilho de loucura no olhar. Está pronto para enfrentar o fim. E eles vêm. As criaturas surgem das sombras como um pesadelo que finalmente encontrou seu protagonista. Correm, urram, saltam. Neville atira, acerta, mas não recua. Ele quer que venham. Quer acabar com aquilo de uma vez por todas. Está disposto a se sacrificar, como se já não houvesse mais nenhum resquício de humanidade a salvar. Mas então, o inesperado acontece. Um farol surge no meio da escuridão. Um carro aparece. Alguém o salva. Neville acorda em casa, ferido, confuso, vivo. E diante dele está Anna, uma mulher determinada, com olhar forte e voz serena. Ao lado dela, Ethan, um garotinho assustado, calado. Humanos, reais, como ele. Eles ouviram a transmissão, encontraram seu esconderijo. Estão indo para um lugar seguro. Um refúgio onde ainda há uma colônia de sobreviventes. Um pedaço de mundo que não foi consumido pelo caos. E acreditam que ele deveria ir junto. Mas Neville não acredita mais. Ele perdeu tudo. Sua família, seus amigos, sua cadela, sua fé. Até sua missão parece em ruínas. Ele não quer ouvir sobre esperança. Não acredita em milagres. E se recusa a abandonar a cidade. Porque ali, entre as paredes de sua casa, jazem os restos do homem que ele já foi, e ele não sabe mais como ser outro. Anna tenta resgatar nele a centelha que o mundo apagou. Fala sobre fé, sobre propósito, sobre recomeço. Mas Neville é um cientista. Ele vive de dados, de provas, de lógica. E para ele, o que restou foi apenas a estatística fria da morte. Só que algo acontece. Durante um dos testes mais recentes com os anticorpos, ele percebe que a fórmula, aquela que ele quase desistiu de desenvolver, pode ter funcionado. Um dos infectados mostra sinais reais de reversão. A cura pode estar ali, no tubo de ensaio, ao alcance das mãos. É como se o universo tivesse respondido. Como se a perda de Sam, o resgate improvável e até aquele último experimento tivessem um propósito maior. Mas ainda há um obstáculo. Os infectados sabem onde ele está, e eles estão vindo. Centenas deles, liderados por um dos Darkseekers mais agressivos, cercam a casa. A batalha final se aproxima. Neville, Anna e Ethan se refugiam no laboratório, no subsolo. É o momento da verdade. Eles têm a cura.
Têm o que o mundo inteiro precisa, mas também estão encurralados. Lá fora, monstros. Lá dentro, um homem à beira da redenção. E o tempo corre. Enquanto os gritos das criaturas ecoam pela casa, Neville, Anna e o pequeno Ethan se trancam no laboratório. Do lado de fora, os infectados avançam com uma fúria quase humana, quebrando tudo o que encontram pelo caminho. O tempo parece colapsar. Cada segundo é um passo mais perto do fim. Mas dentro daquele espaço apertado e iluminado por luz fria, algo ainda pulsa. Esperança. Neville observa o milagre que ele mesmo ajudou a construir. O organismo da paciente infectada reagiu. As células estão mudando. A cura está ali, diante de seus olhos. Após anos de estudo, isolamento e perda, ele conseguiu. Ele criou a chance de salvar a humanidade. Mas agora, precisa fazer uma escolha. As criaturas conseguem romper a última barreira e invadem o laboratório. Num instante de silêncio e decisão, Neville se vira para Anna. Entrega a ela o frasco com o antídoto. Diz onde está o caminho de fuga. E com um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem expressar, ele tranca a porta blindada. Por dentro, ela grita, implora, mas ele permanece, porque naquele momento, ele entende. Ele entende que sua história, marcada por dor e solidão, precisava chegar àquele ponto para que tivesse sentido. Que sua missão sempre foi maior do que sobreviver. Era sobre dar ao mundo uma segunda chance. Com os olhos fixos no vidro, Neville observa o líder dos infectados avançando. E então, em um gesto final de coragem, ele explode uma granada, sacrificando a si mesmo para garantir que Anna e Ethan escapem com vida e com a cura. O silêncio que se segue é denso, profundo, mas o filme ainda guarda seu último sopro de esperança. Na manhã seguinte, vemos Anna e Ethan chegando a um portão. Do outro lado, uma comunidade humana protegida, viva, organizada. Um refúgio real. Eles são acolhidos, e com eles chega também o frasco, a cura que carrega não apenas a salvação, mas a memória de quem a tornou possível. A voz de Anna, em narração, nos guia no final. Ela fala sobre Neville, sobre o homem que se recusou a abandonar a humanidade, mesmo quando tudo parecia perdido, que morreu como um herói, que virou uma lenda, e é aí que tudo se conecta. O título do filme ganha seu verdadeiro significado. Eu Sou a Lenda não é apenas sobre monstros ou fim do mundo, é sobre o legado de alguém que escolheu fazer o que era certo, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Sobre um homem comum que, diante do caos, se tornou símbolo de resistência, sacrifício e amor à humanidade.